Seja bem-vindo ao Sanduíche. Dark retorna para sua terceira e última temporada dia 27/6/2020. Na série, essa data é a data que acontece a grande catástrofe da usina, que vai mudar toda a história e levar a gente para o último círculo. Bom, então aqui nós vamos relembrar alguns momentos das primeiras temporadas e falar de algumas teorias que estão acontecendo na internet. No Instagram eu vou soltar só alguns pedaços do vídeo para não ficarem vídeos extensos, e o vídeo completo eu convido vocês para ir no nosso canal do YouTube, youtube.com/sanduíche. Lá a gente vai discutir melhor as duas primeiras temporadas, as teorias que estão rolando, e eu vou fazer vários vídeos durante a terceira temporada. Então acompanha a gente lá que vai ter bastante material bacana. O primeiro tipo de viagem no tempo apresentada pra gente em Dark são as viagens feitas pela caverna. Elas têm a distância de 33 anos e liga 3 pontos. As primeiras datas que aparecem pra gente são 2019, 1986 e 1953. O segundo método de viagem no tempo, onde aí a pessoa pode escolher qualquer momento da história para viajar, é a máquina do Tauhaus. É aquele inventor que ele conserta relógios e vários personagens vão visitar ele. E os personagens às vezes apresentam elementos para esse cientista antes dele ter escrito ou construído. A própria máquina do tempo, o livro que ele escreveu, o que ele chama depois de paradoxo de Bootstrap. É um fenômeno meio complexo de entender, mas é como se uma informação ou um objeto viajasse no tempo e ele perdesse o ponto de origem dele. Então é como se ele existisse sem ter sido criado. Isso a gente vai ver que acontece muita loucura na série, até de nascimento de pessoas que não eram para existir. Outro tipo de viagem no tempo que é apresentado na série também é por meio da matéria escura. Ela aparece tanto na explosão da usina nuclear, quanto aparece em alguns tempos que as pessoas manipulam. No futuro, quando o Jonas está lá, e no passado, em 1920, eles também têm um maquinário que consegue manipular aquela energia residual. Além desses 3 métodos que a gente já falou de viagem no tempo, tem também aquela máquina que o Noah fica testando nas crianças, que não dá certo e acaba matando elas no processo. A seguir eu vou falar dos viajantes de tempo em Dark, os viajantes acidentais que ficaram presos em algum tempo, as teorias envolvendo alguns personagens que no final vão ficar em um tempo diferente do que surgiram, e os viajantes mais experientes da série. O primeiro viajante da série que aparece e acaba preso em outro tempo é o Mikkel, que vira Michael. Ele acaba crescendo lá em 1986, casa com a Anna e tem o Jonas. Quando ele se suicida em 2019, ele deixa uma carta revelando que ele é um viajante do tempo e ele é filho do Ulrich com a Catarina. E falando em Ulrich também, ele é outro viajante do tempo que fica preso também num tempo diferente do dele. Quando ele vai atrás do Helge, ele acaba indo parar em 1953. O chefe Egon acaba prendendo o Ulrich porque suspeita que ele tem envolvimento com a morte das crianças que apareceram lá e com o sumiço do jovem Helge. E o sumiço do jovem Helge realmente foi ele, porque ele queria impedir todo o ciclo de acontecimentos. Tem os personagens também que são mortos pela máquina do Noah. O Mads, ele é de 1986 e o corpo dele vai ser achado em 2019. E o Eric e a Zin são de 2019 e os corpos são achados em 1953, na inauguração da usina, o que dá muita treta na hora que eles vão abrir a usina. Bom, agora que a gente já falou dos acidentais, a gente vai falar dos viajantes mais experientes que aparecem na série. O primeiro viajante experiente do tempo é o Noah. Na segunda temporada a gente descobre que ele é de 1920 e ele é irmão da Agnes, que também faz parte da organização do Adam. Ele jovem que ajuda a cavar os túneis, com um personagem que todo mundo suspeita que seja o Bartosz adulto. O Helge é o segundo personagem que viaja bastante no tempo. A primeira viagem no tempo que aparece do Helge é quando ele tá no bunker, sangrando, se recuperando da surra que ele tomou do Ulrich. Só que abre um portal e ele troca de lugar com o Jonas. Ele vai para 1986 e fica alguns meses com o Noah lá, e o Jonas vai mais pro futuro ainda. Na fase adulta, o Helge também ajuda o Noah a sequestrar as crianças para fazer experimento, e ele mais velho ainda viaja no tempo para impedir ele mais novo de ajudar o Noah. O Adam ele aparece como um dos viajantes mais experientes de toda a série. Isso porque ele tem a própria máquina dele de viajar no tempo e ele parece estar manipulando todas as situações que acontecem. Ele até fala em determinado ponto que os peões estão nos lugares certos para acontecer as coisas que tem que acontecer. Junto com o Adam, outra que parece ser uma experiente viajante do tempo que vai ensinar tudo para o Jonas é a Claudia. E ela não viajou só no tempo, como viajou entre realidades também. Porque em certo momento ela fala para o Jonas que já conheceu um mundo onde não existiu o Jonas. Ou seja, ela já foi na realidade onde tem a Marta de franjinha. Acho que a terceira temporada tem bastante a revelar sobre a Cláudia, porque o Jonas mais velho não parece curtir muito ela não.
Ele fala até que ela se tornou igual às pessoas que ela jurava combater. A Cláudia interfere em vários momentos decisivos da série também. Ela que vai falar pro inventor como ele deve fazer a máquina do tempo, ela que vai no bunker falar pro Peter e pro Tronte esconder o corpo do Mads, colocar onde ele deve ser achado para as coisas seguirem o fluxo natural. Ela também convence o Jonas que as coisas devem seguir o fluxo natural quando ele impedir a morte do pai. O que é mais curioso na série, e tem várias loucuras dessa, é que o principal adversário dela, o Adam, foi ela mesma que treinou, foi ela mesma que ensinou ele a viajar no tempo. O Jonas, que é o protagonista da série, ele vai se tornar o Adam, em certo momento que a gente não sabe qual. O último personagem viajante do tempo experiente é o Jonas. Ele aprendeu muito sobre as viagens na Cláudia porque ele passou meses com ela, e se inicialmente ele tentava impedir isso de se repetir, depois de um tempo parece que tudo acontece por causa dele. O pai dele não tinha ideia de se matar quando ele vai visitar, e ele que na verdade dá a ideia do suicídio pro pai dele. Ele que mostra a carta de suicídio. O pai dele revela também que só entrou na caverna porque o Jonas conduziu ele até a caverna. O Jonas pegou na mão do jovem Miquel, levou para 1986 e deixou ele lá sozinho. Isso é muito chocante. O próprio pai dele falou que nunca entendeu por que ele fez isso. É muito curioso ver essa relação de viajantes do tempo, principalmente da Cláudia com o Jonas. Em certo momento o Jonas vai falar para a Cláudia o que ela tem que fazer, em certo momento a Cláudia mais velha que fala pro Jonas. Eles vão invertendo papéis. Quase no fechamento da segunda temporada, o jovem Noah vai levar um bilhete da Marta pro Jonas mais velho, e ele fala que ele tem que salvar a Francisca, o Bartosz, o Magnus e a Marta. E ele fica chocado com o bilhete e ele obedece. Ele vai lá e salva todo mundo. E é curioso que parece ser todos membros da Sigmundus, a organização do Adam. A gente sabe que o Magnus faz parte e a loira junto com ele é a Francisca. No próximo vídeo a gente vai gravar um pouco da árvore de cada família ali e um pouco das teorias que estão rolando na internet. Então acompanhe a gente aqui, siga o canal para receber as novas notificações e comente o que você achou. Beleza, gente? Até a próxima, um grande abraço a todos e tchau!